Vamos agora resolver as questões 2 e 3 do segundo colegial noturno. O exercício 2 é assim. Um corpo de massa igual a 20 gramas é constituído por uma substância cujo calor específico vale 0,4 calorias por grama grau Celsius. Para esse corpo, determine, letra A quantidade de calor que deverá receber para que sua temperatura mude de 20 para 50, sem que ocorra mudança de fase. Então não há mudança de estado físico, portanto a gente usa a expressão para o cálculo do calor do macete, né? Massa, calor específico, variação de temperatura. E a variação foi de 20 para 50, portanto esse ΔT vale 30 graus. O Czinho aqui é o calor específico, 0,4, e 200 gramas é a massa. Fazendo esse cálculo aqui, obtém-se 2.400 calorias. Item B, a pergunta é: qual é a capacidade térmica? Veja, duas formas de fazer. Essa forma que está aqui, né, em vermelho, é assim: pega a quantidade de calor que ganhou, divide pela variação de temperatura, você vai saber a energia necessária para variar 1 grau. E efetuando os cálculos, esse valor é igual a 80 calorias por grau Celsius. Significado disso? Significa que esse corpo precisa de 80 calorias para variar sua temperatura em 1 grau Celsius. Simples. Questão 3. Questão 3 é o seguinte. Nós temos aqui uma pessoa que deseja tomar um banho com água morna. Então ela vai misturar duas águas. Uma água 20 graus com uma água 50. E aí ele pega 100 litros da água fria com 100 litros da água quente. E a pergunta aqui, o item A é, se nós desenvolvemos em sala, né, essa ideia, esse conceito, esse raciocínio, qual seria a temperatura de equilíbrio térmico, e ele pede uma justificativa. Vejamos, nós estamos misturando quantidades iguais. O líquido é o mesmo, é água. Então eles possuem, né, ambos os líquidos, o quente e o frio, possuem o mesmo calor específico. Então, para obter-se a temperatura de equilíbrio, a temperatura final, basta que a gente efetue uma média aritmética. 20 mais 50 dividido por 2, você acha o meio, ponto médio. Isso aqui é igual a 35 graus Celsius. O item B, a pergunta é a seguinte: para obter uma temperatura menor do que essa daqui, 35, a quantidade de água quente deverá ser maior, menor ou igual? Bom, vejamos. Há duas possibilidades, né? A princípio, de você alterar isso para uma temperatura menor. Você coloca mais água fria do que quente e você vai reduzir essa temperatura de equilíbrio para menor do que 35. Ou um raciocínio inverso. Você coloca menos água quente do que a fria, né, que são equivalentes essas duas propostas, mas como ele perguntou da água quente, você deve colocar, obviamente, menos água quente do que fria. E encerrando então essas duas questões, muito obrigado.